Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 12 de março. Hoje é domingo, terceiro domingo da quaresma. Estamos vivendo este tempo quaresmal, esse grande retiro, esta grande oportunidade da abertura ao nosso coração à graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da quaresma, em nossas comunidades, vamos estar vivendo um caminho junto aos nossos irmãos catecúmenos, o primeiro escrutínio, um período de preparação imediata para que eles possam receber o santo batismo na noite santa, na vigília de Páscoa. Peçamos, portanto, ao Deus da vida, que todos nós, ao vivenciarmos em comunidade estes sinais que a Igreja nos possibilita viver, a graça de renovarmos o nosso compromisso batismal. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 4, versículo de 5 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou também uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles já estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 13 a 17. Fala do povo de Deus que estava sedento de água, que murmura contra Moisés, reclamando que Moisés havia tirado eles para morrer no Egito. Porém, amados irmãos e irmãs, Deus concede a Abraão a graça de que o povo possa beber a água, um milagre que Deus realiza por meio, então, de Moisés. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. O Salmo 94 traz como resposta: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos fala da justificação pela fé. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e pela justificação da fé, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançamos a graça da vida, a graça da salvação. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é extenso, riquíssimo em detalhes, fala da samaritana, da experiência de Jesus e a samaritana no poço de Jacó. E eu gostaria então de pontuar, sobretudo, diante de todo esse texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, esta expressão que Jesus fala à samaritana, que deve ecoar também em nossos corações. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias,
e a ele te daria água viva. Então, esse é o Deus que tanto amamos. O Deus que nos dá a vida, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ampara, o Deus que nunca nos abandona e que faz correr do nosso íntimo rios de água viva. A água que nos sacia, a água que não nos abandona, a água que mata verdadeiramente a nossa sede de vida, a nossa sede de alegria, a nossa sede de esperança. Essa grande mulher, a samaritana, uma estrangeira, ela vive então esse movimento de discipulado, de abandonar a sua vida passada e de ir anunciar o Cristo vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. E a conclusão do Evangelho diz: olha, você não precisa falar mais nada, mulher. Nós contemplamos, nós ouvimos o que o Senhor nos diz. Assim também sejamos nós em nossa vivência. No término, então, possamos dizer: somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer, pois é Deus quem de fato realiza tudo. É Deus quem sustenta em seu amor todas as coisas. Por isso, que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de sermos como essa samaritana, de rasgar o coração na frente do Senhor, expor a nossa vida, as nossas misérias, que deixar-nos tocar pela água viva, a água da purificação, a água do amor, para que possamos também servir aos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que sejamos de fato discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.